Olá pessoal, 3 de outubro de 2021, a pandemia ainda continua, esperanças de que ela termine logo. Notícias boas existem, a gente está vendo na nossa nação os números de uma forma geral ou mantêm-se estáveis ou melhoram. Especificamente, vamos tentar falar um pouco mais sobre a importância do reforço ou a importância da terceira dose. Como as coisas estão dando, os dados mostram que a gente está conseguindo melhor controlar a pandemia. É natural que existam as medidas de flexibilização e, mais do que isso, que comecem a ser liberados eventos com maior número de participantes. Esse é um lado. Vamos pensar o seguinte: as vacinas são efetivas, as vacinas protegem. Só que as vacinas são diferentes entre elas e que as pessoas respondem de forma diferente às vacinas. Então vamos lá. A gente sabe, por exemplo, a Coronavac protege, mas quando comparada às outras, ela pode proteger um pouco menos e a duração da proteção dela é menor. A gente vê, baseado nos estudos, que, por exemplo, a vacina da Pfizer, depois de 8 meses, ela começa a perder um pouco sua proteção, principalmente contra variantes, como, por exemplo, a Delta. E a gente sabe também que pessoas mais velhas, pessoas com algum grau de diminuição das defesas, não somente respondem com menor intensidade às vacinas, como o tempo de proteção delas será um pouco menor. E é claro, a gente junta tudo isso e tenta entender que pessoas com mais comorbidades ou mais velhas são mais vulneráveis para complicações associadas à Covid. Vamos juntar tudo isso aqui numa única definição ou decisão. Com o aumento da mobilização associada à flexibilização das medidas, é natural que um número maior de pessoas circulem e sejam expostas. Isto é, o aumento na circulação com a flexibilização vai fazer com que mais gente seja exposta a situações de risco associadas a uma maior transmissão desse coronavírus. Se a gente for pensar que existe um segmento da nossa população que pode estar mais vulnerável, que muitas dessas pessoas mais vulneráveis talvez não tenham mais a proteção que eles tinham há 2, 3, 4 meses atrás. Nesse sentido, é extremamente importante que a dose do reforço, isto é, a terceira dose,
seja administrada nessa população em maior risco inicialmente, para que essas pessoas não evoluam para as formas mais severas, mais graves da infecção. Então, pessoal, nesse momento a gente sabe que existe uma parcela da nossa população mais vulnerável para as complicações da Covid que deve fazer o reforço do reforço, a terceira dose. Isto produz resultados no sistema de defesas do indivíduo maravilhoso e certamente vai ajudar na proteção da pessoa. Isso reforça ainda mais a importância de que a gente continue, que a gente não abra mão das nossas medidas de proteção individual. Ou a gente vai se proteger ou, ao nos protegermos, a gente vai estar ajudando a proteger aquelas pessoas que a gente mais gosta e são, nesse momento, mais vulneráveis para as complicações da Covid. Então, nesse momento, pessoal, é importantíssimo a dose de reforço para os mais vulneráveis e que a gente sabe que a duração da vacina pode ser um pouco menor e que a gente continue com as nossas medidas de proteção, extremamente importante. Até a próxima.